Olá, terceiro ano. Estamos aqui para mais uma aula de gramática. Vamos continuar falando sobre o processo de formação de palavras que nós iniciamos na aula anterior, em que nós falamos sobre derivação, né, o processo por derivação, a derivação prefixal, derivação sufixal, derivação prefixal e sufixal, derivação parasintética, derivação regressiva e derivação imprópria. Hoje nós vamos trabalhar, então, com o processo por composição. Quando se fala processo por composição, nós vamos falar em palavras compostas, né? Quando é formado por dois ou mais radicais. Esse assunto faz parte do livro 2 e está lá na página 20, Palavras e suas transformações. Continuação sobre o processo de formação de palavras. Aí tivemos a derivação prefixal. Quando que é derivação prefixal? Quando se acrescenta um prefixo ao radical. Derivação sufixal. Quando se acrescenta um sufixo ao radical, ou seja, depois do radical. Derivação prefixal e sufixal. Quando se acrescenta um prefixo e um sufixo ao radical. A parasintética. Quando que temos a derivação parasintética? Quando nós temos o acréscimo de um prefixo e um sufixo ao radical, mas ao mesmo tempo. Eu preciso ao mesmo tempo do prefixo e sufixo, diferente da derivação prefixal e sufixal. Derivação regressiva, quando vai regredir. A palavra primitiva geralmente é um verbo, derivou uma outra palavra, há uma perda de fonemas, então derivação regressiva. E a imprópria é quando há mudança na classe gramatical e não na palavra. A palavra permanece a mesma. Era um verbo, passou a ser um substantivo. Era um advérbio, passou a ser um substantivo. Era um substantivo, passou a ser um adjetivo. Então, a derivação imprópria vai ocorrer mudança na classe gramatical e não na palavra. E o processo por composição, só há dois tipos. Composição por justaposição e composição por aglutinação. E só vai acontecer com palavras compostas, ou seja, aquelas formadas por dois ou mais radicais. Composição por justaposição. Qual é a diferença da composição por justaposição e aglutinação? A justaposição é quando a gente vai unir os dois ou três radicais ou mais, sem ter perda de fonemas. A gente só vai unir, eles vão permanecer iguais. Por exemplo, a palavra couve-flor. Couve mais flor. Formamos uma nova palavra, couve-flor. Não houve alteração fonética nenhuma. Então, aqui nós temos composição por justaposição. Guarda-chuva. Guarda mais chuva. Só unimos as palavras. Então, aqui nós temos composição por justaposição. Olhem a palavra girassol. Gira mais sol. Professora, a palavra girassol, quando ela se une, acrescenta-se um S. Sim, acrescenta-se um S. Mas o som, o fonema, permanece o mesmo. O SS é som de S. Então, o fonema é o mesmo. Não houve alteração fonética. Por isso que ele é considerado composição por justaposição. Já quando houver alteração fonética, nós vamos chamar de composição por aglutinação. Por exemplo, a palavra aguardente. Aguardente vem da palavra água mais ardente. Houve uma alteração fonética aqui, houve a perda de um A, o fonema A. Então, aqui nós vamos dizer que é composição por aglutinação. Planalto é plano mais alto. Ao formar a palavra planalto, que é uma palavra composta, houve perda de fonemas. Então, nós vamos chamar de composição por aglutinação. Embora, olha que interessante a formação da palavra embora. Em mais boa mais hora. Houve alteração fonética? Houve. Então, aqui é composição por aglutinação. O processo por composição é bem simples, né? Só tem justaposição e aglutinação. Justaposição é quando só vai unir. Guarda-roupa, guarda mais roupa. Não houve alteração fonética, composição por justaposição. Olha a palavra fidalgo, filho de algo. Houve alteração fonética, então composição por aglutinação.
Também podemos chamar, né, de um processo de formação de palavra o hibridismo. O que seria esse hibridismo? Quando a derivação ou a composição se dão por elementos de línguas diferentes. Um radical veio de uma língua, outro radical veio de outra, como é o caso de automóvel. Auto vem do grego, móvel vem do latim. Sociologia, sócio vem do latim, logia do grego. Então, isso é o hibridismo. Composição erudita é quando os radicais são da mesma língua. Os dois são gregos, os dois são do latim. Biologia, ó, bio vem do grego, logia também vem do grego. Tá? Então, quando os dois radicais pertencem à mesma língua, são composição erudita. Quando os radicais são de línguas diferentes, um é do latim, outro é do grego, nós vamos chamar de hibridismo. Também temos a redução vocabular. O que seria essa redução vocabular? Tem 3 tipos: a abreviação vocabular, a abreviatura e as siglas. A abreviação vocabular. Sempre que uma palavra é reduzida, geralmente as primeiras sílabas, e mantém o sentido pleno original. Todo mundo conhece a palavra motocicleta por moto. Todo mundo se chama de moto, poucos falam motocicleta. O pneu, tem gente que nem sabe que o nome do pneu é pneumático, mas de tanto, né, foi reduzido, houve uma abreviação vocabular que passou a ser pneu. O cinema, cinematógrafo, né? Então são palavras que fazem hoje parte do nosso vocabulário e que houve uma abreviação vocabular, que a maioria conhece pela forma abreviada e não a palavra primitiva. A abreviatura, quando uma palavra é reduzida até uma parte em que sua totalidade se deprende. Isso ocorre muito na escrita, né? Hoje se usa muito a abreviação, principalmente aí nas redes sociais, né? No bate-papo. Então, a gente usa muito a abreviação na escrita. Olha, substantivo, subs, adjetivo, ad, né? E ainda coloca-se um ponto. Então, também se pode dizer que é um processo de formação de novas palavras. Criação de siglas, ou siglonimização, ocorre quando mais de uma palavra é reduzida ao conjunto de letras que representa o nome completo e forma uma única palavra. A ONU. ONU é uma sigla, que é a Organização das Nações Unidas. A nossa escola, ó, DBB, que é Dom Bosco Balsas. Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, né? O EMA, Universidade Estadual do Maranhão, UFMA, Universidade Federal do Maranhão. Então, tem muitas palavras que a gente acaba se utilizando a sigla, né? Para não falar o nome inteiro. Também podemos considerar palavras, né, novas palavras, as onomatopeias, que são palavras que imitam sons. Zum, zum, tum, tum, tic-tac, plac, ploc. Que é onde se usa muitas onomatopeias? Nas histórias em quadrinhos. Parece muito o uso da onomatopeia. Neologismo é quando usamos palavras novas ou derivadas de outras já existentes diante da necessidade contextual, que muitas vezes, né, vai fazer parte do vocabulário, como pode ser esquecido, foi usado só naquele momento. Ó, o exemplo aqui, ó, twitteiros, que vem de Twitter. Então, para se referir lá, né, às pessoas que frequentam o Twitter, acabaram utilizando twitteiros. Então, isso é um neologismo, novas palavras. A todo momento se criam novas palavras. Estrangeirismo faz parte do nosso vocabulário, faz parte das nossas vidas. É o emprego de palavras tomadas de empréstimo a outras línguas, como é o caso de hot dog, bacon. Então, tem muitas palavras estrangeiras incluídas no nosso vocabulário da língua portuguesa. E a nossa aula vai ficando por aqui. Gostaria que vocês respondessem praticando da página 23 e 24, que na próxima aula eu faço a correção. Bons estudos,
fiquem com Deus, até a próxima aula.